Porque a questão ambiental, ela não é apenas um modismo, ela é uma realidade, uma necessidade e um assunto fundamental para ser debatido, aprofundado por todas as pessoas no planeta. Afinal, qualquer ser humano de qualquer cultura precisa de água, precisa de alimento, então, para mim é um assunto sagrado. Então, vamos lá. O que está sendo feito com relação à questão ambiental? Tem alguém agindo? Quem está agindo e como? Bom, a primeira questão que eu quero trazer aqui para você, né, já falei nos vídeos anteriores aí da sequência sobre a questão da ciência. Então, foi a ciência, sim, que deu o primeiro passo. Não é o objetivo aqui do vídeo fazer esse histórico aprofundado, mas eu vou pontuar algumas questões aqui. Quando nós estamos aí no momento da história, que foi a expansão marítima lá da Europa, século XV, século XVI, como que era a mentalidade do mundo inteiro naquela época? Que a natureza era infinita. Eu posso fazer o que eu quiser com a natureza, que não tem problema. Apesar de que até hoje tem gente que ainda pensa assim, né? Mas tudo bem. Muitas pessoas já não pensam mais, né? Eu não posso fazer o que eu quero com a natureza, não. Ela tem seus limites, tá? Então, a questão fundamental é essa. Nessa época aí da história da humanidade, todo mundo achava que não tinha limite. Até que vem lá a tão falada Revolução Industrial, que eu estou sempre falando aqui, tem que falar mesmo, porque é o ponto crucial aí da destruição da natureza. Quando a gente chega lá no século XVIII, a gente vai pesquisar aí na história, já tem alguns cientistas que já começam a acender ali a anteninha, né? Acender a anteninha não, acender a luzinha, enfim, que começa a perceber tem alguma coisa errada. Então a gente encontra relatos disso aí na história de cientistas que começam a falar sobre isso aí. Só que esse movimento ele vai crescendo paralelo ao desenvolvimento da indústria, paralelo à destruição que a gente vai criando no planeta, o movimento da ciência ele também vai crescendo. Mas aí nós temos os pilares, alguns pilares da sociedade para que ela se movimente. A ciência é um pilar, a governança é outro pilar, né, o poder dos governos, das instituições, e a questão econômica também é um pilar, a questão cultural, né, são os pilares que a gente tem. Então, para a questão ambiental funcionar, para a gente um dia ter um planeta sustentável, que é o meu sonho, todos esses pilares, esses pontos aí de poder, eles têm que dialogar. Então nós já caminhamos, demos alguns passos aí nesse sentido, precisamos de outros, né? Mas aí o poder da ciência começou a dialogar com o poder dos governos, das instituições, e começou a pressionar. Então, quando eu proponho aqui em falar sobre o que está sendo feito, um grande marco que a gente tem em 1972, a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente. Então, esse aí é um fator histórico que mostra pra gente que alguma coisa está sendo feita. Aliás, muita coisa está sendo feita, né? A gente precisa de muito mais ainda, mas estamos caminhando. E quando eu falo sobre Conferência Mundial de Meio Ambiente, quem que organizou essa conferência? Aí eu preciso falar sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU, ela foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada depois de 1945. Com os principais intuitos de estabelecer a paz mundial e de levar uma ajuda humanitária para países ainda muito pobres, ainda na miséria. Então, assim, se você for aprofundar o que a ONU faz hoje, o que é o papel da ONU, você vai ter sua percepção, suas críticas, até a questão de quem tem poder de voto, quem não tem, toda a estrutura da ONU, se ela está legal, se ela não está, se ela precisa ser reformulada ou não, mas enfim,
é uma instituição poderosa, é a instituição que permite o diálogo entre as nações, e num planeta cada vez mais globalizado. Quando eu estou falando de planeta globalizado, eu estou falando das relações profundas que nós temos com todas as partes, e isso é também um caminho sem volta. O processo de globalização é um caminho sem volta. Então é melhor a gente compreender, a gente estudar, a gente entender, porque não vamos viver isolados mais não, né? E quando a gente fala sobre meio ambiente, isso é a alma da questão da globalização. Porque para a questão ambiental, para a questão da natureza, o planeta Terra é um sistema fechado. Por exemplo, se o seu vizinho coloca fogo aí no quintal, vai ser uma fumaça horrorosa. Você tem a opção de falar que você quer que essa fumaça não entre na sua casa? O máximo que você pode fazer é fechar as janelas, mas ela vai entrar, né? Se tem alguém poluindo um curso d'água que está montante de onde você vive, você está na jusante, essa poluição vai chegar até você, né? Então, quando a gente fala de questão ambiental, tem que ter diálogo sim, né? E essa é uma das propostas da ONU. Então, quando a ONU se dispõe a realizar essa primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente, já é algo muito importante que passa a ser feito. Outras conferências aconteceram, teve a ECO 92, no ano de 1992, no Rio de Janeiro, que foi muito falada, foi uma turbulência aí no planeta. E assim, não, como eu te falei, não é o objetivo aqui desse vídeo ficar detalhando isso, mas existe uma série de eventos e de encontros mundiais com temas ligados à questão ambiental. Tá? Então, nós temos conferências, nós temos acordos, nós temos convenções, nós temos encontros. Independente do título que esses encontros levam, né, eles têm aí esse foco da questão ambiental, que às vezes vai ser questão ambiental como um todo, como foi o caso dessas conferências sobre meio ambiente. Às vezes são encontros específicos sobre o clima, sobre a água, sobre a questão dos resíduos, né? Agora, qual que é o poder que a ONU tem e que esses acordos internacionais eles têm? Então, quando fala, por exemplo, vou citar um exemplo aqui que às vezes você conhece, Protocolo de Kyoto, né? Ele ficou muito polêmico porque foi um encontro que eles estavam debatendo a questão do clima, tinha que diminuir a poluição, e na época os Estados Unidos não quis assinar esse acordo, né? Mas qual que é a consequência para os Estados Unidos? O que acontece com o país se ele não cumprir aquilo ali que é o combinado, né? Pois bem, nesses encontros, várias pessoas têm o poder de fala, a ciência é escutada, os governantes são escutados e combinados são feitos. Um país que ele não cumpre o combinado, ele pode não cumprir? Ele pode, né? Mas o que é a questão desse poder global, desse poder da ONU? Nós vivemos num mundo interdependente em todos os sentidos. E, na atualidade, a questão mais forte da interdependência entre os países são as questões comerciais. Então, um país que não vende para o outro, não vende seus produtos, não exporta, ele não ganha dinheiro e ele causa sérios problemas para a sua população. Então, um país que não cumpre seus acordos ambientais, ele pode ter algumas limitações para vender os seus produtos, enfim, ele começa a não ser bem visto. Então, não é um poder de lei que esses acordos internacionais têm, mas é aquela coisa da diplomacia, né? Ou será que o coleguinha aí está cumprindo com os combinados e vai fazer parte aí no nosso grupo? Dá muitos resultados, às vezes não, mas às vezes dá muitos resultados, né? E esses eventos internacionais que vêm acontecendo aí no decorrer da história, eles trazem um outro legado muito bacana também para muitos países, inclusive para o Brasil,
que é a questão de legislação. O Brasil tem uma excelente legislação ambiental. Tá? Então, inclusive, a Constituição que vigora hoje no Brasil, que é de 1988, ela é a primeira Constituição que ela tem, que ela fala das questões ambientais, que ela tem a questão ambiental que é tratada na Constituição. Isso foi a primeira vez que aconteceu no Brasil. As constituições anteriores, elas não falavam da questão ambiental. E a partir do que se fala na Constituição, a gente tem aí uma vasta legislação ambiental no Brasil, uma vasta legislação ambiental, que muitas pessoas não sabem do que é lei, do que não é, não vê o que está acontecendo, mas tem muita coisa boa acontecendo. Se não fosse a legislação ambiental brasileira que nós temos hoje, eu posso te garantir que a situação de degradação ambiental estaria muito mais caótica do que já está. Você pode observar, as instituições nos níveis federal, estadual e municipal, todas elas têm os seus órgãos ambientais. A questão de licenciamento ambiental, a questão de autuações para quem está poluindo, para quem está destruindo. É lógico que isso é polêmico, que a gente sabe quando a gente fala, por exemplo, em situações mais graves, como as que ocorreram em Minas Gerais nos últimos anos, de rompimento de barragens de rejeito, de mineração, são questões graves, avassaladoras, que a gente tem aí uma queda de braço entre o poder das instituições, da lei da questão ambiental e o poder econômico. É polêmico porque é um dano ambiental, humano muito grande, muito forte, e a questão de reparação disso aí envolve muito dinheiro, envolve briga de poder, né? Então são questões assim muito delicadas. Mas a destruição da questão ambiental, ela vai desde pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, até essas questões mais caóticas, que é da mineração, que é da destruição da floresta amazônica, destruição de biomas, a extinção de espécies, né? Então, tem muita coisa errada ainda, que não é fiscalizada, que não é punida, sim, mas tem outras tantas que já são fiscalizadas, que já são punidas, que tem a lei, que tem a fiscalização ali funcionando, né? Porque existe sim uma tendência da gente enxergar mais o caos, enxergar mais o que está errado. Tem essa tendência. E o que está dando certo, o que está sendo bem feito, fica ali timidozinho, escondido, né? Mas enfim, é um caminho, é um percurso que a gente está seguindo, né? E para concluir aí o que está sendo feito, a menina dos meus olhos, né? É o que eu amo, educação ambiental. A educação ambiental, ela está sendo feita. Eu estou aqui fazendo isso, né? E muitas instituições estão fazendo educação ambiental. Muitas empresas estão fazendo educação ambiental. Muitas escolas estão fazendo educação ambiental. E a educação ambiental, ela é a proposta da transformação. É a proposta da transformação do ser, é a proposta da criação de novos hábitos, é a proposta da criação de uma cultura de sustentabilidade. Já caminhamos, estamos caminhando e temos muito chão ainda pela frente. Então, convido você a continuar aqui comigo, fazer inscrição no canal e vamos seguindo aí com uma educação ambiental diferenciada.